Olá, eu sou Ricardo Luba, ginecologista obstetra, especialista em reprodução assistida, e semanalmente aqui no canal a gente posta algum assunto relacionado à saúde da mulher, fertilidade, estilo de vida, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, sobre a possibilidade de ajuda para vários tipos de tratamento, inclusive se você está pensando em preservar a fertilidade. Você já ouviu falar de doação de óvulos? Hoje o nosso assunto é como se tornar uma doadora de óvulos. O primeiro ponto importante para ser uma doadora é o que eu ganho sendo uma doadora de óvulos. A legislação brasileira ela não permite nenhum tipo de pagamento ou benefício financeiro para que você seja doadora de óvulos. Mas uma das alternativas que a gente usa e a gente utiliza é que a receptora ou a paciente que vai receber esses óvulos doados, ela pague uma parte do tratamento dessa doadora. Então, primeira coisa, quem vai doar óvulo? Né? Essa é a primeira pergunta que todo mundo faz. Quem pode doar óvulo? As doadoras de óvulos, pela legislação e a recomendação do CRM, elas devem ter até 37 anos. Elas têm que ser realmente uma doação, a doação tem que ser totalmente anônima, a gente não pode saber quem está doando os óvulos, a não ser que você vá fazer algum tipo de tratamento e você vai utilizar o óvulo de algum parente de até 4º grau, que é uma prima sua. Então, mãe, irmão, tia ou prima pode doar óvulos para você fazer um tratamento se você não tiver a produção de óvulos. De maneira geral, então até 37 anos, sem grau de parentesco ou anonimidade, a não ser que você vá fazer com a sua família. Além disso, existem alguns exames que nós temos que fazer, desde exames genéticos até de avaliação, principalmente de doenças sexualmente transmissíveis e outras doenças. A gente tem uma relevância importante para a segurança desse casal receptor. E a idade é muito importante para que esse casal receptor tenha um resultado melhor, haja visto que ela está, na verdade, patrocinando uma parte do tratamento da doadora. Então, quem doa óvulos hoje em dia? Essa é a primeira pergunta interessante. Aqui na nossa clínica, a gente acaba recebendo pacientes para doarem óvulos de até 30, 32 anos. A gente não vai até os 37, porque a gente acredita realmente que para você ter um resultado melhor no tratamento, se você tiver óvulos até os 32 anos, você vai ter resultados melhores por causa das alterações genéticas. Quais são os exames que a gente faz nessa paciente? A gente dosa o antimileriano, que é para avaliar a reserva ovariana. A avaliação da reserva ovariana ela é muito importante para que a gente entenda a capacidade de óvulos que essa paciente vai poder produzir. Então, se eu vou fazer um tratamento onde a doadora vai ficar com metade dos óvulos que ela produzir e ela vai doar a outra metade, é importante que ela tenha uma quantidade de óvulos que seja suficiente para fazer um tratamento. E a gente entende que de 8 a 10 óvulos para cada um é o mínimo que essa paciente gostaria de ter para se fazer um tratamento. Então, pacientes que têm uma boa reserva ovariana têm uma capacidade de produzir mais óvulos, e isso vai ser bom para ela e vai ser bom para a receptora. Além disso, então o antimileriano, a gente vai fazer um ultrassom para contagem de folículos antrais e nesse ultrassom, necessariamente, a gente tem que ter pelo menos 10 folículos em cada ovário, dando um potencial inicial de pelo menos 20 óvulos que a gente vai buscar. Essa paciente tem que estar com todos esses exames em dia, então quais são? HIV, hepatite, sífilis, hepatite B e C, sífilis, HTLV, Zika vírus. A gente faz uma avaliação de clamídia e gonococo na parte realmente da urina. A gente faz o cariótipo, que é um exame que vai se avaliar a parte dos cromossomos, a parte genética, para se entender se está tudo bem. Nós vamos avaliar também a saúde geral dessa paciente. Se ela tiver qualquer doença ginecológica que também atrapalhe o desenvolvimento, por exemplo, endometriose, isso também serve como um fator de exclusão dessa doadora. Tem alguns trabalhos mostrando que doadoras que produzem óvulos sendo portadoras de endometriose têm taxas de gravidez menor. Então, a gente acaba tirando essa situação dentro desse processo todo para ser justo também com a receptora. Então, hoje eu acordei e resolvi
doar óvulos. Então eu vou no médico, faço esses exames, vejo que está tudo bem, fiz a minha contagem de folículo e quero doar óvulo. A primeira pergunta que o casal receptor faz para a gente é: por que essa paciente vai doar óvulos? Então, ou nós temos pacientes que querem preservar a fertilidade, então são meninas mais jovens que estão pensando no futuro e querem ter uma facilidade do congelamento de óvulos para ela, e aí normalmente elas pagam um honorário médico ou a medicação, elas pagam uma parte do tratamento delas para que elas tenham, após a disponibilização dos óvulos, metade dos óvulos congelados para ela, metade dos óvulos para doação. O outro perfil de pacientes que doam óvulos são pacientes que estão em tratamento de reprodução assistida, que não tem nenhum tipo de alteração, principalmente feminina, geralmente são meninas jovens com alterações masculinas. Um perfil muito comum é a paciente jovem com o marido vasectomizado, de um novo casamento e que de repente não tem uma condição econômica para fazer esse tratamento, ou até tem condição econômica, mas tem de repente uma quantidade de óvulos muito grande e gostaria de ajudar as pessoas. Isso é possível que a gente faça. Então, se você pensa em congelar óvulos, ter a preservação de fertilidade, conseguir realmente um custo muito menor para fazer esse tipo de tratamento e pensa em também ajudar o outro, por que não procurar um especialista de reprodução assistida para fazer esse processo? E não são todos os profissionais que fazem esse processo de doação. Algumas clínicas sim, outras não, alguns profissionais fazem, outros não. Aqui na Illumine a gente tem uma experiência grande com isso, a gente trabalha muito, principalmente com meninas que estão querendo preservar a fertilidade, e a gente avalia muito bem cada caso para que seja tanto bom para esta paciente que vai doar, quanto para a paciente que vai receber os óvulos. A doação de óvulos, ela é um ato de amor. Eu acho que é muito mais do que simplesmente conseguir um desconto no tratamento. Eu acho que é a intenção de ajudar, por exemplo, uma paciente que tenha tido uma menopausa precoce, um paciente que já tentou engravidar com os próprios óvulos e não consegue produzir óvulos de qualidade, uma paciente que já não tem a possibilidade eventual de produzir isso por conta da idade, até produz, mas não tem uma idade mais tão boa, e você consegue ajudar esse paciente, você consegue fazer o bem para o próximo. Pensa nessa possibilidade, pensa nisso. Se você conhece alguém que gostaria de fazer isso, manda esse vídeo, compartilha. Se você tiver dúvidas, coloca nos comentários e muito obrigado.